Muito bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva, nos abrace a todos nessa manhã iluminada, calorosa. O que é sofrer? Nós falamos do sofrimento e para muitos o sofrimento parece ser existente o tempo todo. Parece que nós vivemos para sofrer. Algumas pessoas vão dizer: por que eu vivo? Por que eu vim para essa vida? Se aqui apenas eu venho para sofrer. Quereria eu, talvez não mesmo existir, talvez não mesmo ter nascido, porque desde que nasci, apenas provei do sofrimento. Fyodor Dostoiévski, este grande escritor, tem uma frase que nos faz refletir a respeito do sofrer. Ele diz: o sofrimento é o caminho para a consciência. Quando paramos para pensar a respeito da frase, lembramos que quando sofremos, nós como que recrudescemos ao nosso íntimo, a nós mesmos, a nossa autenticidade. Porque quando nós estamos vivendo o nosso dia a dia, estamos pensando em tantas coisas. Nós nos preocupamos com os nossos afazeres, nos preocupamos com o nosso trabalho, nos preocupamos com o que está acontecendo na notícia que assistimos, que vemos nos jornais ou no Instagram, no TikTok. Nos preocupamos com o que o vizinho, a vizinha está dizendo. Nos preocupamos com as fofocas, ou com aquela ambição, com aquela preocupação financeira. Estamos o tempo todo pensando adiante, como se as outras coisas que estão além de mim tivessem mais importância. E o sofrimento nos traz de volta. Ele nos traz de volta a nós mesmos, a nossa própria consciência, a quem nós somos em espírito. E quando dizemos, eu não quero sofrer, é como se disséssemos, eu não quero voltar a mim mesmo. Eu quero continuar indo além de mim, talvez fugindo do meu próprio eu. Mas isso é uma fuga, é um escape, quando nós deveríamos estar buscando quem nós somos por inteiro, quem nós somos por dentro. O grande psicólogo Carl Jung diria que o sofrimento é o professor que nos faz crescer. E Emmanuel vai dizer, não é? O guia espiritual de Chico Xavier, que o sofrimento é o professor dos professores. Então, professor, o sofrimento, eu não quero esse professor, não, fica para você, não é? Deixe para lá. Mas como assim, professor? Ele nos ensina. Cada momento em que nós estamos sofrendo, nós estamos crescendo, se quisermos aprender com ele. É como se estivéssemos em uma sala de aula e o professor começa a trazer um ensinamento e algumas lições. Mas eu não estou interessado em fazer aquelas lições. Eu ouço até o que o professor diz, mas é um sofrimento, não é? Ficar na sala de aula ouvindo. Mas ele traz as lições. Eu não quero fazer as lições, então eu não vou passar de ano. Mas se eu faço as lições, eu passo de ano, e quando eu estou lá fora, eu sei lidar com aquelas lições na realidade. É o professor dos professores. Um outro grande psicólogo, Sigmund Freud, que todos conhecemos, ele diria que o sofrimento é o intervalo entre duas felicidades. É interessante, não é? Até filosófica essa frase. O sofrimento é o intervalo entre duas felicidades. Porque parece que nós estamos felizes, dali a pouco vem uma tristeza, vem um sofrimento. E quando nós estamos até muito felizes, tem sempre alguém que diz assim:
É o que nós dizemos, não é? É o anunciante da desgraça. Ele diz assim: olha, cuidado, você está muito bem, não é? Está viajando, está feliz com a família. Daqui a pouco a desgraça vem. E a gente fica preocupado. Aí a gente fica tão preocupado que a gente já começa a sofrer. A gente antecipa o sofrimento. Então o sofrimento é aquilo que vem entre duas felicidades. Mas eu lhes pergunto: seria possível encontrar a felicidade no sofrimento? Não, Rafael, não. Encontrar felicidade no sofrimento? O sofrimento é tristeza. O sofrimento é dor. O sofrimento é tortura, é pavor. O sofrimento é tudo aquilo que eu não quero, que eu afasto. Eu vim ao Centro Espírita Allan Kardec para que eu deixasse de sofrer. Será que é isto? Será que viemos à casa espírita? Será que buscamos a doutrina espírita? Será que buscamos Jesus Cristo porque queremos parar de sofrer? Jesus não nos prometeu que iríamos parar de sofrer. Ele disse que o seu jugo era suave e o seu fardo seria leve. Mas em nenhum momento ele disse: não terão o fardo e nem o jugo. Significa que nós seríamos fortes o suficiente para podermos carregar o fardo, o mesmo fardo e o mesmo jugo, de tal forma que para nós ele seria suave e leve. É diferente a concepção, porque nós encontramos no sofrimento uma outra visão. Mas é possível encontrar a felicidade mesmo no sofrimento. E falando do Mestre Jesus, nós nos recordamos e pensamos naquela época na Galileia, ele então caminhando entre uma multidão, a multidão sedenta por milagres, porque nós estamos sempre sedentos por milagres. Palavras, um pouquinho, não é? Um pouquinho às vezes, mas não muitas. A gente aguenta talvez 30, 40 minutos, 50 minutos de palestra, mas muito tempo de palavra não. Milagres sim, a gente quer ver. Ouvi dizer que este Nazareno realiza milagres. Então vamos atrás dele. E uma grande multidão atrás daquele homem iluminado. E ele sobe a um monte. E este monte fica em frente ao mar da Galileia. E ali ele começa a falar com as pessoas de forma calma, tranquila. E as pessoas ouvindo ficam embevecidas com as suas palavras, porque ele profere as palavras de tal maneira que é como se fosse um passe coletivo. Era, na verdade, um passe coletivo a todos aqueles que estavam recebendo. E ele começa a trazer um manual da felicidade para aquelas pessoas. Este sermão fica conhecido como Sermão do Monte, e em especial estas palavras são chamadas de bem-aventuranças. E bem-aventuranças, apesar do termo parecer bastante culto, significa felizes. Felizes são os que? Bem-aventurados. Felizes são os que? Então imaginemos aquelas pessoas na época. Pessoas em sua maioria ignorantes, porque pensamos, eram como nós, não é? Pessoas já letradas, alfabetizadas, que conheciam as escrituras. Não, eram galileus em sua grande maioria, e galileus eram a segunda classe dos israelitas. A primeira classe eram os judeus que ficavam na Judéia. A segunda classe eram os israelitas. Os israelitas não tinham o mesmo acesso às escrituras. Eles tinham acesso às escrituras quando visitavam a Judéia, normalmente à época da Páscoa. Quando eles migravam à Judéia para fazer os seus sacrifícios, as suas orações e assistir aos rituais e às pregações. Mas ali, naquela região, apesar de participar eventualmente, não é, de uma ou outra
situação de pregação, nos templos que participavam, não tinham as mesmas condições que os judeus. Então, para eles, o conhecimento das Escrituras era o da justiça do olho por olho, dente por dente. Este era o conhecimento de Deus para aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas pessoas que estavam ali. Então, quando Jesus se propõe a trazer um manual de felicidade, a gente imagina, ele vai falar sobre autoajuda, como esses livros que nós vemos hoje em dia. Para você ser pai rico, pai pobre. Para você ser feliz, é necessário que você seja rico. Para você ser feliz, é importante que você viaje. Para você ser feliz, é necessário que você tenha um tempo bom ocioso. Para você ser feliz, é necessário que você esteja sempre sorrindo. Não. Ele começa dizendo assim: bem-aventurados, felizes são os pobres de espírito. Imaginem as pessoas que estão ali. Como assim? Bem-aventurados os humildes? Sim, mas não são felizes aqueles que têm que ser ricos, os nobres, os que frequentam a corte do rei, dos imperadores? Não. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus revoluciona o conhecimento espiritual a partir dali. Valoriza os humildes, os sensíveis a Deus. E continua: bem-aventurados os que choram. E eles pasmam. Os que choram. Eu choro, eu sou sofredor. Então eu sou feliz, mas eu não posso ser feliz, eu não consigo ser feliz. E eles são sofredores. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos. Não, aí foi demais, Jesus. Porque aquele vizinho invadiu a minha terra, invadiu à força, roubou o meu gado, e eu não pude revidar porque eu não tenho soldados. Como que eu sou bem-aventurado se hoje eu passo fome por conta daquele vizinho? E ele diz: porque eles herdarão a terra. Mas que terra? Como assim? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, falarem todo mal contra vós, por minha causa. O manual da felicidade que Jesus aponta para os seus discípulos é o manual do sofrimento. E então, novamente, eu lhes pergunto: é possível encontrar a felicidade no sofrimento? Sim. Mas essa felicidade não é deste mundo. Mas eu posso encontrá-la neste mundo? Sim. Mas ela será sentida aqui dentro, espiritualmente. Ela não será sentida na aquisição de um carro, de uma casa, numa promoção, no trabalho, na carreira, ao conseguir reconquistar uma paixão perdida. Não é nada disso. Ela é autêntica porque ela vem do Espírito. E porque nós acreditamos na vida futura. Porque acreditar é pouco. Acreditar é uma palavra frágil, fraca, sensível demais. Porque nós sabemos que a vida futura existe. Que esta vida é apenas um pequeno episódio, um sopro. A vida espiritual, ela é eterna.
E Jesus nos ensinou, nos exemplificou. Então o sofrimento é uma lição, um momento que nos faz elevar. Há várias visões filosóficas sobre o sofrimento que apresentam perspectivas diferentes que se complementam a respeito do sofrer. Por exemplo, o budismo fala bastante a respeito do sofrimento, como eles chamam dukkha, uma condição fundamental da existência. É necessário sofrer, mas para que nós aprendamos com o sofrimento, segundo eles, é importante se afastar do apego e do desejo e encontrar o caminho do meio. Porque o que traz, segundo eles, o sofrimento é o apego às coisas, à matéria, aos pensamentos, e às pessoas. E quando nós nos desapegamos, quanto mais nos desapegamos, quanto mais deixamos de desejar as coisas, mais nós deixamos de sofrer. Mas também nós vamos encontrar filósofos como Nietzsche. Embora algumas pessoas digam, Nietzsche era nihilista, Nietzsche era isso, Nietzsche era aquilo. Nietzsche foi um filósofo fantástico. Embora ele tenha algumas concepções bastante contraditórias, ele trouxe algumas que são valiosíssimas. E uma delas, ele diz: o que não mata nos fortalece. A sua filosofia propõe o chamado amor fati, amor ao destino, que significa amor ao que vem. Que venha o que está na minha programação, o que está no meu destino. E eu aceito. O Espiritismo dirá: eu abraço o que está na minha programação, mas eu não só abraço, eu não só aceito passivamente. Eu trabalho, eu construo, eu evoluo com isso, eu faço mais. Sabem por quê? Porque não é apenas o amor fati, mas é o amor ao outro, é a caridade. O Espiritismo vai fazer isso. Ele vai trabalhar não apenas amor ao destino, mas amor às pessoas. Os estoicos veem o sofrimento como resultado do julgamento de coisas de forma errônea. Essa filosofia enfatiza a aceitação daquilo que é incontrolável e o controle das nossas próprias reações, porque nós muitas vezes é que nos sentimos de forma descontrolada, emocionada diante do sofrimento. E eles propõem que nós tenhamos a virtude para que possamos controlar melhor o sofrimento. São visões que compartilham alguns pontos que são comuns à doutrina espírita, mas divergem significativamente quanto à proação, a nos tornarmos os atores principais, os protagonistas da nossa história espiritual. E o sofrimento, ele muitas vezes nós podemos entendê-lo como que por camadas. Ele é um fenômeno de muitas facetas. Então, se nós pudéssemos dividi-lo em camadas, talvez consigamos entendê-lo melhor. Ele é multidimensional. Então, a primeira camada que nós podemos compreender seria a camada orgânica. O que é a camada orgânica, física do sofrimento? Uma pessoa que contraia uma enfermidade, um câncer, por exemplo, é uma pessoa que está passando pela camada do sofrimento orgânico, primariamente. Uma pessoa que tenha passado por um acidente, ou tenha tido que passar por uma amputação de um membro, são sofrimentos orgânicos, físicos. Ou tenha uma dor crônica, não é uma enfermidade crônica, como fibromialgia, entre outras. São enfermidades ou dores ou acidentes que trazem sofrimentos orgânicos, físicos. É a primeira camada do sofrimento que encontramos neste nosso mundo de provas e expiações. A segunda camada é uma camada mais subjetiva.
é a camada psíquica. A camada psíquica ela é um pouco mais complexa, mas é importante que nós a entendamos. Nesta segunda camada, nós iremos adentrar o campo do pensamento. E no campo do pensamento, que é este campo tão complexo da nossa psique, nós começamos a lidar com a ansiedade. E a ansiedade é aquela sensação, ou aquele mecanismo que faz com que nós sintamos a ameaça. A ameaça, por exemplo, da morte. Será que eu vou morrer? São gatilhos que vêm muitas vezes da época em que nós éramos homens das cavernas. Será que isso vai me trazer algum desconforto futuro? Será que eu vou ser demitido por isso? Posso ser processado por isso? Posso perder minha casa, meu carro? Vou ficar sem dinheiro semana que vem? Não terei o que comer amanhã? São perguntas que começam a vir em nosso cérebro e afetar a nossa psique. O câncer, que nós mencionamos há pouco. Vou viver até ver o meu neto nascer? Viverei até conseguir encontrar isso ou aquilo? E estas perguntas começam a vir. Vou conseguir a remissão? Ou é uma doença que vai me levar? E se me levar, terei feito tudo o que precisava? E estas perguntas consomem a pessoa e a pessoa começa a se desequilibrar. Mas isto é só um transtorno, o da ansiedade. E este transtorno pode levar a outros mais profundos, como por exemplo o da depressão. E a depressão não é apenas a tristeza. A tristeza é uma das características da depressão. A depressão ela é uma doença terrível que leva milhões de pessoas embora todos os anos do nosso orbe terrestre. E nós vamos então encontrar outras doenças psíquicas, outros momentos em que as pessoas se desequilibram por conta... Vamos encontrar outras doenças psíquicas que vão alterar a nossa psique e fazer com que nós nos desequilibremos e comecemos a sofrer cada vez mais. E sabem o que é interessante? É que estas doenças, essas enfermidades, elas começam, que estão na segunda camada que falávamos, começam a afetar a primeira camada. Nós começamos então a levar estes pensamentos desequilibrantes para o nosso organismo. E o nosso organismo começa a sentir. Então, se nós estávamos pensando a respeito do problema que temos em casa, relacional com os nossos filhos, e aquilo começa a nos afetar, começa a nos desequilibrar, dali a pouco eu sofro um acidente doméstico, eu me queimo com algo. Ou então, eu começo a sofrer tanto com a ansiedade do trabalho, que eu sofro um burnout, e desse burnout eu também começo a sofrer gastrite, e essa gastrite me corrói, e me leva a alguma doença, alguma enfermidade ainda mais forte, e eu tenho que passar por uma cirurgia, ou até mesmo vir a desencarnar. E são estes mecanismos intrínsecos, um ao outro, que irão fazer com que nós passemos por graves sofrimentos, porque estes sofrimentos são professores, que nos levam ao recrudescimento que falávamos há pouco, para que cheguemos então à terceira camada, que é a camada do espírito. E o Espírito é o mestre de tudo em nossas vidas. Nós somos os donos do nosso destino. Ninguém comanda a nossa psique. Ninguém comanda o nosso organismo senão nós mesmos. Entretanto, é claro que existe uma programação espiritual. É claro que nós nos propusemos ou fomos propostos pela espiritualidade para passarmos por determinadas provas e expiações para que pudéssemos aprender. Mas como espíritos, nós somos donos de um único processo chamado escolha espiritual. Essa escolha está sempre em nossas mãos. Se estamos diante de um processo de dificuldade, seja ele uma doença, seja ele
conflito relacional ou um problema no trabalho, eu tenho a escolha espiritual de como eu irei lidar com isto. Como eu irei aprender com isto. E como espírito, a partir dali, eu sei como eu me tornarei um ser melhor. Conto a história de uma mulher que irá nos ensinar a respeito deste processo. O nome dela é Immaculée Ilibagiza. Ela, inclusive, é autora de um grande best-seller, Sobrevivi para Contar. Em 1994, Ruanda, na África, viveu um processo de genocídio terrível, onde mais de 800 mil pessoas foram mortas de uma específica etnia. Era um conflito entre tribos, e esse conflito entre tribos foi, inclusive, patrocinado por países ditamente desenvolvidos. E em meio a essa tragédia, nesse conflito, apenas 100 dias se passaram, mas mais de 800 mil vidas foram ceifadas de forma terrível. Cabeças decepadas, mulheres estupradas, pessoas raptadas e mortas de forma violenta. E o que era ainda mais triste de se ver, mulheres jovens, muito jovens, até crianças, eram raptadas destas tribos, desses vilarejos, levadas para servirem como escravas sexuais por apenas alguns dias, e depois mortas de forma violenta, decapitadas. Sabendo disso, um pai de família coloca a jovem Immaculée de apenas 22 anos para ser escondida na casa de um pastor daquele vilarejo. Immaculée fica então escondida em um banheiro de apenas 1 metro quadrado. Vamos imaginar, 1 metro quadrado é mais ou menos um pouco mais do que essa região onde eu estou, não é? Esse espaço que eu estou ocupando, um pouco mais. Um banheiro de 1 metro quadrado, escondida pelo pastor. Mas ela não estava sozinha, estava ela e mais 7 outras meninas. E ela fica ali escondida. Mas porque os sequestradores sabiam que Immaculée vivia naquele vilarejo, eles então retaliam a família de Immaculée, fuzilando todos que ali estavam. Todos da sua família. Ela fica sabendo, porque o pastor conta a ela. E ela, junto com as meninas que ali estavam, começam a orar. O pastor lhe dá uma Bíblia pequena, e ela começa a orar todos os dias, às vezes 20 horas por dia, estudando a Bíblia, o Evangelho de Jesus, e orando 20 horas por dia. Elas tinham de se revezar para sentar no vaso sanitário para descansar, porque imaginem, 8 meninas num espaço como este que eu estou, por 91 dias. Immaculée, durante aquele período, passa por uma transformação fenomenal. Por 20 horas diárias orando, lendo, ela chega a uma transformação que a faz perdoar os algozes da sua família. Ao sair do seu refúgio e ter restabelecido a paz em Ruanda, uma das suas primeiras ações é consolar as vítimas, as famílias e ajudar a todos que foram envolvidos. Ela se repõe, se refaz, se reajusta e começa a ajudar, a consolar a todos aqueles que foram envolvidos na tragédia e a fazer voltar a paz nos vilarejos de Ruanda. A segunda ação que ela faz e se propõe é encarar face a face os assassinos da sua família. E ao encará-los, porque eles estão presos agora, ela diz: eu perdoo vocês pelo que fizeram. Eu perdoo porque vocês não sabiam o que estavam fazendo. E começa uma trajetória missionária pela paz. Immaculée, a sua batalha foi interior. O sofrimento que ela sentiu foi tremendo, foi físico.
foi psíquico, mas o Espírito decidiu que ela iria se transformar com aquele sofrimento. E ela se libertou com ele. Uma grande psiquiatra que admiro muito, chamada Elizabeth Kubler-Ross, ela trabalhou com um dos principais sofrimentos que nós seres humanos encontramos ao longo da nossa existência: a morte. Encarar a morte. Mas nós muitas vezes dizemos assim: eu não tenho medo da morte, não é? A gente diz assim: para mim tranquilo, eu sou espírita, eu já conheço a morte. Quem aqui tem medo da morte? Alguém tem medo da morte? Levanta a mão. Uma corajosa. Quem mais? 2, 3 corajosas. Muito bem. Muitas vezes a gente diz: eu não tenho medo, não é? Mas sabe do que temos medo? De perder um ente querido. Se eu perguntar para vocês agora: eu tenho medo de perder o meu filho. Quem levanta a mão? Meu pai, minha mãe. Muitos, não é? Então a morte e o medo da morte permanece presente mesmo sendo espíritas, não é? Kubler-Ross vai trabalhar neste processo e vai dizer o seguinte: existem alguns estágios pelos quais nós passamos ao longo da nossa existência quando encaramos a morte face a face. Ela trabalhou, embora ela tenha sido conhecida por estes estágios, ela trabalhou por décadas com pessoas em estágio terminal. E ela foi uma grande ativista pelas pessoas com HIV. Ela, inclusive, na época em que havia muito preconceito contra as pessoas com HIV, ela criou colônias e convivia com as pessoas com HIV para poder contestar que não se pegava HIV pelo contato físico, não se pegava HIV respirando próximo. Ela foi uma grande ativista, uma mulher incrível, e que pouco se conhece, pouco se fala a respeito desse tema, apenas sobre os estágios do luto. Mas vamos falar sobre os estágios do luto porque é o tema do que vamos abordar agora. O medo da morte nos faz, segundo o que compreendemos com Kubler-Ross, primeiro, quando encaramos a morte ou a proximidade da morte, o sofrimento da morte, face a face, primeiro passamos pela negação. Então estamos diante do sofrimento, então temos a negação. Não, eu contraí essa doença? Não, de jeito algum. Não, é outra coisa, ou então aquele desespero, aquele desequilíbrio. Depois é a raiva. Essa raiva ela pode ser tanto extrapolada quanto pode ser internalizada. É a raiva por ter passado por isso. O terceiro estágio é o da barganha. Sabem a barganha como é? A barganha é, às vezes, tentando negociar com Deus, às vezes tentando negociar com os médicos. Mas e se nós fizermos tal coisa, doutor? E se? E às vezes é com Deus. Deus, e se eu fizer esta promessa? Deus, e se? Ou é no passado. Sabe como é no passado? É a culpa. E se eu tivesse feito tal coisa? E se eu tivesse? Talvez ela não tivesse, talvez ele não, talvez eu não. E nós começamos a nos martirizar. Vejam como esses estágios, eles causam mais sofrimento. O próximo é a depressão. Nós caímos em depressão, em uma tristeza profunda, uma dificuldade em lidar, em processar com aquela transformação. E o último estágio seria a aceitação. A aceitação do que está acontecendo, do sofrimento. Mas há ainda alguns estágios adicionais. Eu acrescentaria apenas um que ela mesma, Kubler-Ross, vem trazer em outros escritos dela, mas que não foi muito divulgado, que é a superação. Mas essa superação nem todos passam por ela. A superação significa você trabalhar com este sofrimento do luto, do sofrimento, e renascer uma pessoa transformada. É como a borboleta, não é?
que nós tanto falamos como analogia, que passa por um processo de casulo e se transforma em uma linda borboleta. Era antes, talvez, um animal, não é? Um inseto que nós diríamos, ele rasteja, ele não consegue fazer muita coisa, dali a pouco ele se torna um casulo, mas ele agora voa lindamente com asas belíssimas. Nós nos transformamos, mas nos transformamos se soubermos lidar com o sofrimento. Se não soubermos lidar, e muitos não sabem, caem na depressão. E a depressão leva quem não consegue lidar com o sofrimento. E como lidar com o sofrimento? Viktor Frankl, de quem eu tenho profunda admiração e sou um seguidor, um psiquiatra, neurologista, logoterapeuta, ele diz que nós conseguimos encontrar a felicidade apenas encontrando um sentido, porque a felicidade é apenas a consequência. Não há como conseguir alcançar a felicidade buscando a felicidade. Nós iremos apenas encontrar o oposto. Se estamos em sofrimento e queremos buscar a felicidade, não vamos encontrá-la, porque nós vamos encontrar o oposto. Nós temos que encontrar o sentido. E é o sentido que vai nos levar à felicidade. E há apenas 3 formas de nós encontrarmos este sentido. É a tríade para nós conseguirmos encontrá-lo. O primeiro, através do trabalho, da ação. Trabalhando, construindo algo para o mundo. Transcendendo de nós mesmos para o mundo. Fazendo além, levando para as pessoas algo. Saindo de nós, da nossa autenticidade para o mundo, fazendo com que o mundo seja algo melhor. O trabalho, criando. É uma forma. Mas não sei, eu não consigo. Mas você pode também capturar do mundo. E através dessa captura você consegue também fazer este intercâmbio. A segunda forma é através do amor. O amor a algo, o amor a alguém, a um ideal. E a terceira forma, o sofrimento. É possível encontrar um sentido no sofrimento, mas se nós não encontrarmos um sentido no sofrimento, o que acontece? Uma regrinha muito fácil. Tem algum matemático aqui na audiência? É uma regra muito simples, é uma equação muito simples, é assim. D é igual a S menos SE. Dá para gravar. Desespero é igual a S de sofrimento menos SE de sentido. A gente entra em desespero ou depressão se estivermos sofrendo sem sentido. Então é necessário que encontremos o sentido quando estamos sofrendo. Porque se não o encontrarmos, nós caímos em depressão, caímos em desespero, e é aí que nós vemos o desequilíbrio das pessoas que estão sofrendo. Uma mulher que viveu na época da Segunda Grande Guerra, chamada Etty Hillesum, que nós pouco conhecemos aqui no Brasil, é uma holandesa, Etty Hillesum. Esta mulher grandiosa, vejam que estou falando de mulheres, porque nós devemos elevar as mulheres grandiosas da nossa história. Muitos se falaram sobre os grandes homens, temos que começar a falar das grandes mulheres. Etty Hillesum, em meio à escuridão da época dos nazistas, ela vivia na Holanda e era uma estudante de apenas 27 anos, uma jovem estudante, muito inteligente, apaixonada por intelectuais e também pela psicologia. E esta mulher, ela era judia. E ela trabalhou incansavelmente para fazer com que os jovens conhecessem a filosofia, a psicologia naquela época, quando ela foi então interrompida em seus estudos pelo nazismo crescente, chegando até a Holanda e invadindo a Holanda naquela época. Estamos falando de 1941. Naquela ocasião, eles criam um campo de concentração na própria Holanda, na cidade onde ela morava, em Amsterdã, e ali
esse campo de concentração é um campo de concentração relativamente pequeno, mas ele ficava ao redor da linha de trem. Porque da linha do trem, os vagões iam direto para Auschwitz. E em Auschwitz, os judeus ali concentrados naquele campo de Amsterdã iriam para as câmaras de gás. Esta mulher não foi convocada inicialmente, porque os convocados inicialmente foram os idosos, as crianças, que foram diretamente para estes campos. E os doentes. Sabendo disso, todos os judeus que estavam ali e que não foram convocados fugiram para outros países. Eti rapidamente foi convidada a fazer o mesmo. Eti, disseram seus amigos, professores, vamos embora, vamos para a América, estão todos indo embora. E ela disse, não, eu não vou. Eu não vou porque a escolha vem do meu espírito. O mundo está em terror, mas o terror é sempre temporário. A luz é infinita, o terror é temporário. E ela diz, eu prefiro permanecer. Mas você não foi convocada ainda, vai ser. Não faça isso. Eu ficarei. E não apenas ficarei. Eu vou voluntariamente até o campo de concentração para cuidar das pessoas que estão lá. Você é completamente doida. Eu não acredito que você vai fazer isso. E ela vai. Eti vai até o campo de concentração sem ser convocada e permanece lá por 2 anos, cuidando dos doentes, cuidando dos feridos, levando comida, alimento e escrevendo cartas e levando as cartas das pessoas que estão nos campos de concentração para os seus familiares, nas cidades e vilarejos vizinhos. Leva de coração e escreve cartas para Deus. Ela escreve um diário que inclusive foi publicado, em que ela trata Deus, e ela não tinha uma religião específica na época, apesar de ser de origem judaica. Ela conversa com Deus como seu amigo íntimo. Ela diz, meu amigo querido. É assim que ela se porta a Deus. E ela diz assim, não haverá paz no mundo enquanto nós não colocarmos paz individualmente em nossos próprios corações. Eu fiz a minha própria escolha. A minha escolha é servir a Deus, sendo eu mesma junto aos meus irmãos. E ela faz isso incansavelmente, dia após dia, até que chega o momento em que ela é convocada, presa, e 3 meses depois, enviada para as câmaras de gás em Auschwitz. No dia em que ela é enviada, ela escreve em um cartão postal, que inclusive está publicado, uma mensagem para a sua melhor amiga que fica. E nessa mensagem ela diz, hoje nós estamos indo para Auschwitz. O sol está irradiante. Deus está com todos nós. E nós acordamos cantando louvores, cantando alegremente ao nosso querido amigo. Estamos todas muito felizes. Essa é a escolha de Eti. Qual a nossa escolha diante do nosso sofrimento? O sofrimento é uma experiência que pode ter propósito e significado, tornando-se suportável quando nós encontramos sentido nele, mesmo nas piores circunstâncias, como campos de concentração, como doenças, como na morte, ou diante da morte de um ente querido. Ele pode ser uma oportunidade de crescimento pessoal, tornando-nos mais fortes, mais sábios. O meu querido pai, meu companheiro, se vocês me permitem dizer, de muitos anos e meu melhor amigo, que foi frequentador desta casa, desencarnou há apenas 2 dias e seu sepultamento foi ontem. E eu quis vir aqui para dizer a vocês que a vida continua. E ele, como um frequentador assíduo do Centro Espírita Allan Kardec, ama esta casa.
tem orgulho de tudo que fez, ama a todos vocês, ama a todos os trabalhadores e a este trabalho magnífico que o Allan Kardec faz e sempre fez. E eu tenho certeza que agora do plano espiritual ele emana as mais positivas vibrações. E diante de sofrimentos que nós passamos, de luto, sofrimentos que nós vivenciamos ao longo da enfermidade, nós conseguimos, sem dúvida, compreender o porquê das coisas, dar um significado. E esse significado está com Jesus. Nós compreendemos com Jesus que a vida permanece, ela continua. Não acreditamos. Nós sabemos, ele sabia, eu sei, que todos nós saibamos também. Para Jesus, o sofrimento tem dimensões profundas, tem valor redentor. Ele exemplifica, ele não apenas fala a respeito do sofrimento, ele exemplifica na cruz, ele exemplifica nas torturas pelas quais ele passa. E ele renasce, ele ressurge espiritualmente, ele se mostra. Ele diz assim: seres que nós somos ainda ignorantes e incrédulos, toquem aqui, vejam como nós continuamos. E nós ainda continuamos sem crer na imortalidade da alma. Por quê? Ainda sem entender o sofrimento. Por quê? Ele existe como professor e o mestre ressurge mais iluminado do que nunca depois do sofrimento maior que nós presenciamos dele aqui na terra. O Espiritismo nos ensina que o sofrimento, longe de ser uma punição divina, é um instrumento de evolução, de aprendizado. Allan Kardec nos esclarece que aquele que sofre sem necessidade sofre duplamente. Então é necessário que nós entendamos que o sofrimento nos serve de ferramenta, de alavanca para compreendermos uma única virtude: o amor. Porque se compreendermos o amor através do sofrimento, nos tornaremos mais sábios, mais amorosos, aprenderemos com a caridade. E é isso que faz aquelas pessoas ao final de suas vidas, não todas, porque algumas ainda são muito orgulhosas, muito difíceis, não é? Endurecidas. Mas ao final de suas vidas, nas camas de hospitais, nos seus leitos de morte, serem tão dóceis, porque conseguiram compreender com o sofrimento que o que importa no final de suas vidas não é nada do que nós nos preocupamos tanto, mas é o amor. Então que amemos antes que venha este momento, que aprendamos antes, porque aí a passagem será muito mais bonita. Teremos aprendido antes e o sofrimento, o jugo, muito mais leve. Que Deus traga para nós este sofrimento com aprendizado, com felicidade, porque nós assim o compreenderemos, e que possamos aprender com Jesus a torná-lo cada vez mais leve. Muito obrigado.